faz com que eu esteja aqui é porque, através do convívio que a gente tem com a cultura, mostrou para a gente que é necessário fazer intervenções em questões políticas também. Porque, em contato com a cultura, a gente passa a perceber algumas coisas na sociedade e em outros locais que a gente vive na sociedade aí, talvez a gente não consiga perceber. E quando a gente tem um contato com a cultura, a gente consegue perceber isso. E o que faz a semestre principalmente de capoeira, e dá essa autoridade de semestre, é a vida que é o que você se dedica a isso. E o que fica mais marcante disso é a responsabilidade. E as pessoas podem fazer a escolha de assumir essa responsabilidade ou não, né? Mas a partir do momento que a gente assume, tem que fazer, tá? Então, por isso que eu estou aqui. Eu sou membro, conforme a Silvia colocou, eu sou membro do Conselho de Desenvolvimento da Igualdade Racial em Ribeirão Preto, CONDEPIR, e represento a cultura dentro desse conselho. Eu sou militante já das questões étnico-raciais, praticamente desde o tempo que eu entrei na capoeira. Eu estou na capoeira desde os meus 10 anos de idade, eu vou fazer meus 50 anos, então já faz mais de quase 40 anos que eu estou envolvido nessa cultura. E eu conversando com uma pessoa, ele é um dos dirigentes da CONEM de Salvador, ele faz uma comparação muito interessante. Ele fala que para ser agente cultural, mestre de cultura, é diferente de ser artista. Porque o artista não tem compromisso. O artista tem compromisso. A arte é trabalho. Ele tem dom, tem sensibilidade, mas a arte é trabalho. O agente cultural não é um trabalho, o agente cultural é responsabilidade. Então, quem é agente cultural, mestre de cultura popular, precisa tomar partido, precisa se posicionar, precisa fazer a sua parte. Porque o que representa uma cultura, o que representa um povo, aliás, é a sua cultura. Tá? A gente identifica um povo pela sua cultura. Porque senão vamos ser um monte de gente, cada um de um jeito, mas todo mundo igual, né? Eu falei no final da outra atividade que nós tivemos aqui, que hora da tarde, eu falei isso no final e agora eu vou falar no começo. Olhando para a gente aqui, nós vemos pessoas diferentes, peles diferentes, cabelos diferentes e origens diferentes. Mas se a gente não observar a cultura dessas pessoas, vão ser um monte de pessoas diferentes, mas todas praticamente iguais. Tá? Porque o que difere a gente é a nossa cultura. E então, isso é uma responsabilidade. Por isso eu estou aqui. Tá? Eu pretendo aqui falar um pouco da questão cultural, principalmente da cultura de matriz africana, e mais especificamente da capoeira. Bom, vou começar a dizer o seguinte. O que é a capoeira? Desculpa. A capoeira é uma cultura, uma manifestação cultural de matriz africana. Ou seja, a gente diz que a capoeira é afro-brasileira. Por que afro-brasileira? Porque os conceitos da capoeira, vamos colocar assim, imagina que a capoeira tem um corpo e tem um espírito. O espírito da capoeira é africano. E o corpo é brasileiro, porque ele foi concebido, tudo que diz respeito ao conteúdo da capoeira vem da África. As pessoas que conceberam a capoeira vieram da África, mas ela foi concebida, ela nasceu aqui no Brasil. Então, a capoeira é brasileira, genuinamente brasileira. Já foi feito pesquisas, inclusive, sobre capoeira em outros lugares do mundo, na África, inclusive. Nunca conseguimos descobrir absolutamente nada que se parecesse com a capoeira no continente africano. E, partindo desse princípio, a gente traz uma outra questão para refletir. Quando a gente fala de cultura negra, ou cultura afro-brasileira, a gente, não sei se o pensamento é correto, mas a gente
eu acho que fragmenta essa questão da cultura. Por quê? Porque a gente fala assim, é cultura negra, mas eu não sou negro, então a cultura não é minha. Porque a cultura é do negro. Mas será que é isso? Será que a cultura funciona dessa maneira? Aí eu penso que a cultura, ela está relacionada a uma questão geográfica. Por quê? Porque quem faz a cultura, o que é a cultura? A cultura são os hábitos de um determinado grupo. É isso? Então, a cultura que a gente entende como cultura de origem africana, ela está relacionada aos hábitos desse povo, que geograficamente estava em um determinado local. Mas o que esse povo descobriu no seu convívio com o meio, eu acho que serve de experiência para todos os povos do mundo. Então, a cultura, embora seja cultura negra, serve para as pessoas. Porque a cultura é abstrata, não é isso? A cultura, quem descobriu, quem criou, quem concebeu isso, não importa, mas ela serve para as pessoas. Então, o conhecimento da cultura negra, o povo brasileiro, eu acho que é extremamente importante. Por quê? Porque eu entendo que a gente, enquanto brasileiro, é muito complicado para a gente definir qual é a nossa cultura. Qual é a cultura do povo brasileiro? Eu não consigo assim definir qual é a cultura do povo brasileiro. Depois eu vou falar aqui sobre a questão da musicalidade, para entender de como funciona, por exemplo, essa questão da música. Mesmo a música que é praticada nos ambientes de cultura negra, a influência que tem de outras culturas, inclusive de culturas europeias, instrumentos, né? E outras questões que vêm de outras culturas, vêm da cultura da Europa, mas que a cultura negra se apropriou disso e faz parte do cotidiano da cultura negra, das manifestações de cultura negra. Uma coisa interessante da capoeira é que a capoeira é uma manifestação que se dá no Brasil de maneira espontânea. Não se houve um planejamento para fazer a capoeira. Chegou um determinado grupo e ficou mentalizando uma atividade na qual ia fazer uma determinada coisa. Isso não aconteceu. A capoeira se dá de maneira espontânea. As pessoas começaram sim a fazer uma maneira de se defender, de luta, que a capoeira é concebida como luta, marcial. Eu costumo usar como exemplo que a capoeira foi desenvolvida no momento que os povos que vieram da África estavam em condição de escravidão no país. E eu não sei o quanto que a sociedade brasileira busca de conhecimento, de informação sobre esse período da história do país. E os povos que vieram da África estavam em condição de escravidão. Mas o que a gente percebe, que estudando esse período, é que as pessoas nunca aceitaram essa condição. Nunca aceitaram. Houve o tempo todo, durante todo o período de escravidão do país, as pessoas buscaram maneiras de interromper esse processo. De maneira organizada, de maneira isolada, mas sempre aconteceu. E houve várias maneiras, várias tentativas organizadas de reverter esse processo. Eu não vou falar aqui, vou falar os conceitos gerais, mas houve várias. E aí imagina-se que uma das maneiras que se tinha de se sair desse sistema de escravidão era a fuga. A fuga, simplesmente. Mas vocês assistiram aquela série Raízes? Raízes. Tem um episódio lá, o momento que o personagem lá, que na realidade não é fictício, né? Pergunta quem teve, foge e foge de novo e foge de novo. E aí as pessoas precisam mostrar para os outros que a fuga não é bom negócio, né? E aí eles vão e fazem um amputamento, né? Não é isso? Então era esse o quadro. Imagina que você está numa condição de escravo e a condição de escravo diz que você não se pertence. É como um animal. Você tem um cavalo e o seu cavalo foge porque o seu cavalo não se pertence a você. É você que definiu isso. Isso não é a definição dele. Então ele vai buscar o que ele acha melhor para ele.
Mas na nossa concepção de propriedade, ele é nosso. Aí a gente vai atrás do cavalo, e aí esse cavalo começa a fugir muito, a gente precisa dizer para esse cavalo que ele não pode fugir. Então a gente vai fazer alguma coisa para ele entender isso. Ou a gente vai amarrar, ou a gente vai punir. Isso é o que acontecia com o homem ou mulher que fugia. Então era imposto punições severas. Então quando você foge, você tem que estar preparado para lidar com o risco de vida. Então a capoeira era usada para isso. Não todas as pessoas, mas as pessoas que praticavam a capoeira usavam a capoeira para isso. Então a capoeira era luta extremamente violenta. Então a capoeira foi concebida com esse intuito, de luta simplesmente. Mas com o passar do tempo, a capoeira foi sendo moldada. E as manifestações culturais da África, não só tudo na África se faz com música, se faz com dança. Tudo. Na África se celebra a vida com música e com dança, se celebra a morte, se celebra a colheita, se celebra o sucesso, celebra o fracasso, tudo com dança e com música. E a luta não poderia ser diferente. Aliás, existiam outras manifestações culturais de luta mesmo na África também, que também são com música, também são ritualísticas, mas não como a capoeira. Só que no primeiro momento, o que se tinha na capoeira era o tambor e não o berimbau. Então tudo se fazia em torno do tambor. Quando a gente começa a buscar fazer esse, a gente chama a gente chamava de rebobinar, né, quando era o VHS, né, rebobinar, a gente vai rebobinando o filme, a gente tenta entender o que aconteceu com a sociedade brasileira, com o povo, não só no Brasil, mas no mundo. Por que a sociedade é como é? Por que o negro tem esse lugar hoje na sociedade? Como isso se explica? E às vezes a gente não entende, a gente simplesmente aceita algumas coisas, né? Mas se a gente refletir, a gente vai entender uma coisa que é muito interessante. Eu acho que a natureza, ela é muito perfeita. Existe um povo na África, eles vivem no deserto do Kalahari. Já ouviram falar do deserto do Kalahari? Não? Então, se vocês tiverem a oportunidade, pesquise sobre o deserto do Kalahari. Eles são conhecidos popularmente como bosquímanos. Um povo que são bem pequenos, magros. E esse povo, ele vive no deserto do Kalahari, e para a gente ter uma ideia assim de nicho, de ambiente, seria parecido com a Caatinga aqui no Brasil. Um ambiente árido, escassez de água absurda. Só que diferente do Brasil, a África é muito rica, né? A savana africana tem uma diversidade de vida absurda. Acho que não existe lugar no mundo que tenha uma diversidade de vida igual tem na savana africana. Mas esse povo bosquímano, por exemplo, eles não têm acesso à água. Eles vivem da água que eles conseguem na natureza. Tipo assim, de beber a água do orvalho, da folha, de pegar água de tubérculos que eles pegam. Tá? E o conhecimento e a especialidade que eles adquiriram desse ambiente é tão absurda que eles olham assim, e tem alguns documentários que mostram bem isso. Eles olham uma planta que é uma planta ridícula, se você pode. Aí eles começam a cavar em volta dessa planta, e embaixo dessa planta tem um tubérculo desse tamanho, que eles conseguem tirar quase que 1 litro de água desse tubérculo. E eles têm uma harmonia com o ambiente tão ímpar, que eles pegam esse tubérculo, extraem a quantidade de água que eles precisam e voltam a enterrar. Eles não arrancam o tubérculo e matam a planta, eles voltam a enterrar para que outra pessoa depois vá lá e usufrua disso, ou outro animal também vá lá e usufrua disso. Eu estou dizendo isso por quê? Porque quando a gente fala de cultura, a gente imagina que a cultura que a gente tem, o conhecimento que a gente tem é melhor do que o do outro. Mas não é melhor, é só diferente. Então se a gente pegar uma pessoa essa pessoa que é o bosquímano lá, trazer aqui para a nossa sociedade, ele vai parecer
um extraterrestre, porque ele não vai conseguir viver aqui. Você pega uma pessoa dessa e coloca na capital do estado de São Paulo, ele vai pirar. Ao passo que você pegar uma pessoa daqui e colocar naquele ambiente, a pessoa com 2 dias morre. Não é isso? Tá? Então esse conceito de conhecimento que é melhor e que é pior, cai por terra quando a gente começa a fazer a relação de maneira um pouco mais ampla. Tá? Quando a gente fala especificamente da questão da capoeira, e aí a gente vai de novo falar dessa questão da cultura, a gente vai voltar a falar dessa questão de olhar as pessoas. A gente olha aqui, por exemplo, para esse grupo que está aqui, a gente tem pessoas aqui que têm perfis diferentes, né? A gente vai olhar o fenótipo das pessoas, são fenótipos diferentes. Mas se a gente não conhecer a cultura dessas pessoas, a gente vai ter pessoas muito parecidas. E aí quando a gente fala que nós todos somos iguais, eu acho que a gente cria aí uma condição um pouco ruim de entender a sociedade, de entender o indivíduo. Por quê? Porque nós não somos iguais, na realidade. É só olhar para a gente e verá que nós não somos iguais. E eu acho que a gente deveria fazer o contrário, estimular realmente essas diferenças. Dizer que nós somos diferentes, entendeu? Nós temos perfis diferentes, temos culturas diferentes, fenótipos diferentes, entendeu? Pensamentos diferentes. E a sociedade pode se beneficiar dessas diferenças. Se isso for valorizado, for trazido à tona. Vou dar um exemplo de alguns segmentos de profissionais específicos. Por exemplo, vamos pegar um médico, alguma especialidade médica, qualquer que seja. Vamos pegar aí, por exemplo, odontologista. O odontologista pode ter qualquer fenótipo. Pode ser branco, pode ser negro, pode ser asiático, pode ser... Se ele for seguir a escola exatamente como a escola fez com que ele fizesse, qualquer um faz, se ele for branco, for negro, for asiático, não vai fazer a menor diferença. Sabe por quê? Porque ele vai reproduzir exatamente a mesma coisa. Agora, se ele se valer da cultura, ele pode fazer um tratamento mais interessante. Por quê? Porque no Brasil, em função da miscigenação, a arcada dentária das pessoas são diferentes. Então, por exemplo, as pessoas negras no Brasil têm uma condição de ter uma arcada dentária diferente dos brancos. Um pouco em função da miscigenação. Se você observar, por exemplo, verificando sobre essa questão, especificamente da odontologia, os estudos mostram que na África, essa questão da ortodontia não se faz tão necessária quanto no Brasil. E no Brasil isso é extremamente necessário. Você vê as meninas e os meninos negros quase todos usando aparelho. Isso são especificidades que a questão de como as pessoas são diferentes se explica. Se os profissionais de qualquer área entendessem isso e fizessem pesquisas específicas nesse segmento de entender as diferenças das pessoas, os tratamentos em qualquer área estariam muito mais avançados. Então, quando a gente fala de quanto que a cultura é importante, e não é só porque eu gosto da cultura, porque sou agente da cultura, é porque a sociedade poderia ser beneficiada se essa questão da cultura fosse levada realmente a sério. Tá? Isso eu já estou falando na questão da odontologia, mas imagina na área social, no serviço social, de entender essa admiração da maneira que são, né, da questão da religião, como a questão da religião se dá, e tudo mais que poderia ser. Se o profissional não tivesse só a cor da pele diferente, mas ele realmente se apegasse à sua cultura, e quando ele adquirisse a formação acadêmica, ele levasse esses valores culturais para fazer um profissional diferenciado, o quanto ele poderia atender melhor o público que ele vai estar atendendo. Não só para ele, mas para o público também. Entendeu? Então a especificidade da questão cultural pode ser muito mais profunda do que a gente imagina. Tá? Quando eu falei da questão, voltando para a questão da capoeira, eu falo que a capoeira se dá de maneira espontânea, né? E não existe nada assim, nenhuma construção para se fazer a capoeira. E a capoeira no Brasil, ela se manifesta em alguns locais. Do que a gente conhece, a capoeira se manifesta em Pernambuco, principalmente, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A capoeira desses locais, a única que se perpetuou foi a capoeira da Bahia. A capoeira de Pernambuco se extinguiu,
a capoeira de São Paulo se extinguiu e a capoeira do Rio de Janeiro, a matriz, se extinguiu. A capoeira que vocês veem hoje pelo mundo, toda a capoeira que vocês veem pelo mundo hoje, é a capoeira que veio da Bahia. E aí a gente tenta verificar por que a capoeira da Bahia se perpetuou e as outras não. Observando isso, a gente percebeu que o que fez com que essa capoeira se perpetuasse e as outras não, foi a relação com a cultura. As capoeiras de Pernambuco, a capoeira de São Paulo, a capoeira do Rio de Janeiro, não tinha relação com a cultura. Ela tinha relação só com a luta, só com a pernada. E aí acabou não se perpetuando. A capoeira da Bahia não. A capoeira da Bahia, ela tinha relação com a questão cultural e com os fundamentos da religião. Por exemplo, os mestres que faziam a capoeira vinham de matriz de religião africana. A maioria deles vinham de culto ao orixá, que é comumente chamado de candomblé, mas é o culto ao orixá. E eles trouxeram esses valores com eles, e de alguma maneira eles fizeram relação na prática da capoeira, desses fundamentos, dessas matrizes, entendeu? Dessa organização. E isso fez com que a capoeira se perpetuasse. Por quê? Baseado nesses valores, eles passaram a ritualizar essa prática que eles faziam. E baseado nisso, essa prática se perpetuou e está até hoje. Conforme eu falei no começo, a capoeira no primeiro momento era feita em torno do tambor. Alguns mestres, em algumas regiões da Bahia, e eu não sei se vocês sabem, a região mais rica culturalmente da Bahia, na realidade, não é Salvador. A região mais rica, na realidade, da Bahia, culturalmente falando, é o Recôncavo Baiano. A maioria das manifestações culturais da Bahia vem do Recôncavo, que é próximo, e as pessoas trabalhavam no Recôncavo, mas as manifestações aconteciam em Salvador. E essas manifestações que vieram da Bahia, se fazia tudo em torno do tambor. E depois de um determinado momento, é que a capoeira se apropriou do berimbau. Mas a capoeira esteve inserida em vários momentos da história da Bahia. E na Guerra da Independência, os capoeiristas estiveram presentes. Na Guerra do Paraguai, os capoeiristas estiveram presentes. Tem um aspecto da Guerra do Paraguai que eu não sei até quando, não sei não, na realidade eu acho que a escola praticamente não fala nada sobre esse aspecto, né? Mas a Guerra do Paraguai tinha alguns batalhões, não era só um, eram alguns batalhões, chamava Batalhão de Zuavos. Esses batalhão de Zuavos, ele era, principalmente, as pessoas vinham, os homens que eram desses batalhões, eram de Salvador, na Bahia, e alguns de Pernambuco. E esses batalhões eram compostos por negros, e a grande maioria capoeiristas. E a quantidade de negros que participou da Guerra do Paraguai era tão grande, e a história quase que não fala nada sobre isso, mas era tão grande, que o exército do Paraguai se referia ao exército do Brasil como os macaquitos. Tal era a quantidade de negros que existia no exército brasileiro na Guerra do Paraguai. E quando a gente não estuda nada sobre isso e não conhece nada sobre isso, a gente começa a achar que o nosso povo, eu falo nosso povo enquanto grupo étnico, simplesmente ficou escravizado, né, paradinho lá, serviu como ferramenta de trabalho e não fez mais nada. Isso não é um fato. Isso não é um fato. O nosso povo, por exemplo, na Bahia, houve um movimento lá que se chamou Levante dos Malês. Vocês já ouviram falar do Levante dos Malês? Já? Vocês sabem quem eram os malês? Não, você não pode responder. Ela está sabotando vocês aqui. Vocês ouviram o que ela falou? Não. Vocês sabem quem eram os malês? Já ouviram falar dos malês? Os malês eram povos que vinham de uma região da África e eram povos que já tinham a religião, eram islâmicos. Então, esses povos islâmicos, eles tinham um nível de conhecimento
de escrita, matemática, etc., muito mais avançado do que os portugueses que viviam aqui no Brasil. Eles eram muito mais, tinham mais capacidade de organização do que os próprios portugueses. E eles se organizaram de uma tal maneira que eles estavam fazendo um levante na cidade de Salvador, não só para eles se libertarem, mas para tomar o poder. E isso estava prestes a acontecer, estava tudo pronto, aconteceram algumas coisas lá, e acabou que isso foi desarticulado e acabou não acontecendo. Mas é necessário que a gente conheça tudo isso, para a gente entender que aquilo que eu falei no começo, de que nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de um povo que foi escravizado, mas eu não sou descendente de escravo. O meu ancestral que foi escravo era descendente de um povo que veio antes de ser escravo, tá? Então eu não sou descendente de escravo. E eu acho que não é legal isso, da gente chegar para as crianças e tocar as crianças, mas é legal que o negro era mais forte do que o branco. Simplesmente as pessoas falam isso, né? Para levantar a autoestima da criança. Mas ele era mais forte, era trabalhador, era isso. Isso não levanta a autoestima de ninguém. Tá? Eu quero ser forte porque se eu quiser, se eu optar por isso, se eu quiser usar minha força, mas eu posso optar por usar minha força, eu tenho capacidade intelectual e quero exercer essa capacidade. Então eu não posso ser relacionado a um ser que tem limitação de capacidade. Eu não quero ser relacionado a isso. Ninguém quer. Então é importante que a gente frise para os meninos que ele vem de um povo que, por exemplo, os egípcios são na África, são africanos, né? E a concepção de sociedade que os egípcios fizeram é absurda, né? A ciência não consegue explicar, por exemplo, uma coisa que eles faziam há 5.000 anos atrás, as pirâmides. Até hoje a ciência não explica como que eles fizeram as pirâmides. E eles fizeram isso há pouco tempo. Aí hoje a ciência, para explicar isso, começa a dizer que eram extraterrestres, né? Para tirar o mérito daquela civilização. Então, quando a gente fala dessa questão de o quanto que conhecer a matriz cultural, conhecer a história do povo é importante para dar identidade para essa sociedade que a gente vive, a gente não percebe o quanto profundo isso pode ser. E aí, quando a gente fala disso, que a gente volta aí para a questão do fenótipo, de olhar e ver as pessoas que são, a gente diz que são todas iguais, mas não são, a gente pode trazer que, por exemplo, o fato de eu ser descendente de europeu é interessante. Por quê? Porque isso me dá algumas características que são importantes. O fato de eu ser descendente de indígena é interessante porque me dá algumas características importantes. Eu ser descendente de asiático me dá também isso. Eu ser descendente de africano também me dá isso. Entendeu? Não é o fato de eu... Tá? Também me dá isso. Então, eu acho que a gente ter esse contato com a questão da cultura, da história, da informação um pouco mais profunda, eu acho que é extremamente importante, tá? Para a gente ter uma noção disso tudo. E aí a gente começa a perceber que o quanto a gente conhecer da cultura de um povo pode possibilitar a gente ter uma compreensão melhor de como a sociedade funciona. Tá? Eu vou falar um pouco da questão da musicalidade e tentar explicar para vocês um pouco como funciona o universo da capoeira, que se faz todo através da música, falando especificamente da manifestação da capoeira, que é a roda. Tá? Conforme eu falei no começo, a capoeira começou em torno do tambor. Mas o que deu identidade para a capoeira, e o que dá identidade para a capoeira até hoje, é esse instrumento aqui. Vocês conhecem esse instrumento? Alguém conhece? Pode falar o nome? Não, pode falar. Aqui, olha, não tem nada, não tem erro, gente. Não tem nada errado. Tá? Não tem errado. Pode falar, por favor. Não, mas você falou, pode falar. Berimbau. Berimbau. Alguém mais? Eu achei que não era berimbau, porque eu falei muito bom. Você não está errado, tá? Porque você olhou e imaginou o berimbau. E você observou muito bem. Isso aqui ainda não é o berimbau. É um arco, né? E realmente é isso. Isso aqui é um arco.
E o berimbau, ele pertence ao grupo de instrumentos, que são um grupo de instrumentos que se chamam arcos musicais. Tem outros. Tá? Existem vários tipos de berimbau. A gente usa esse tipo aqui. E o berimbau, ele não é da capoeira. A capoeira se apropriou do berimbau. O berimbau, ele é uma madeira. No caso da formação do berimbau, a gente chama de verga. A madeira usada para confeccionar o berimbau, como a capoeira do berimbau, que a gente diz a capoeira do berimbau, que é essa que eu falei para vocês, é a capoeira baiana, é uma madeira que tem no Nordeste. Essa madeira a gente não encontra aqui na região. Essa aqui. Essa madeira aqui, o nome dela é biriba. E a biriba é uma madeira que eu acho que do Vale do Jequitinhonha para cima já encontra a biriba. Mas para cá a gente nunca... Eu estava com... Hã? Não. Eu estava conversando com o mestre Boca Rica, que é um das referências da capoeira, os exímios tocadores de berimbau. Ele disse que viu biriba em São Paulo. Eu estava em um local e disse que viu. Mas eu não sei, não estou dizendo, ele está dizendo que ele disse que viu. Mas não é só biriba que se faz. Tá? É que lá a melhor maneira, a madeira que se percebeu para fazer é a biriba. E realmente ela é muito boa. Os berimbau. Mas aqui existem madeiras que são possíveis fazer o berimbau também. Pau-pereira, quem aqui já viveu na roça conhece pau-pereira. Guatambu, quem já trabalhou na roça? Alguém aqui? Ninguém? Gente, vocês não são fracos, não. Só meu povo mesmo que ralou. Mas sabe o cabo das ferramentas, da enxada? Cabo, machado. Machado, que é aquele isso. Aquilo é guatambu, geralmente se faz de guatambu. Guatambu dá para se fazer berimbau, só que ele é pesado, é mais pesado. Então a gente vai cansar um pouco mais, mas dá para se fazer. Bons berimbaus também com guatambu, pau-pereira, aquela planta que parece bambu, aquelas doceiras, vocês conhecem? Taboca? Taboca dá para fazer berimbau também. Ele é interessante a taboca porque ele é muito resistente e é muito leve. É muito leve. Você pega o berimbau de taboca, você faz o que você quer. E ela é muito resistente. É muito resistente. Então vamos continuando aqui. A gente pega essa madeira. No processo de trabalhar a madeira geralmente a gente colhe verde. E aí a gente faz o processo de cura da madeira, que é como a gente faz com o cabo de ferramenta. A gente chama de sapecar. A gente faz esse processo de cura. Ou, no caso do berimbau, às vezes a gente deixa ela descansar e secar naturalmente. O tempo dela. Tá? Esse processo de cura dela fazer naturalmente. Depois que a gente fez esse processo de cura, ela vai curar e ela vai atingir a rigidez necessária para se usar aqui. Então, depois que está pronto, a gente pega um arame de aço. Esse arame de aço a gente pega de pneu de carro. Uma brincadeira que a gente faz é de pneu de carro, aro 13. Pode deixar do lado aí, por favor. Obrigado, Wanderson. O Wanderson é amigo nosso que trabalha com a gente no projeto e ele que cuida da nossa vida. E aí a brincadeira do pneu de aro 13 é por quê? Porque os pneus de carro, eu não sei se vocês já procuraram saber, mudou o diâmetro da roda, muda o tamanho do pneu, e quando muda o tamanho do pneu, muda a espessura do arame. Então o pneu maior, aro 14, 15, 16, etc., o arame é mais grosso, e aí muda a qualidade do som. Então o que dá o melhor som é essa espessura de arame que é do pneu de aro 13. Hoje existem locais que a gente consegue comprar o arame. A gente vai lá, compra por quilo o arame e é só preparar. Tá? Então, havendo essa necessidade preferida, é possível fazer isso também. Depois que a gente pegou, a gente vai armar o berimbau. Porque antes de armar o berimbau, a gente não tem nada aqui, né? Aí a gente vai armar o berimbau. Ela está falando de quebrar, que todo mundo pergunta se não quebra. É uma pergunta comum. Quebra, tá? Se não fizer direito, quebra. O processo de armar o berimbau, a gente costuma dizer o seguinte, que a gente precisa
sentir a madeira. E aí, tem uma posição que a gente coloca aqui, que a perna apoia e a força eu faço com o braço. E aí eu consigo sentir a madeira dobrar aqui. E eu consigo saber até onde eu posso ir sem quebrar a madeira. Tem algumas maneiras de armar o berimbau que quebra. Tem algumas pessoas que fazem aqui com o berimbau, ó, e coloca aqui. E algumas pessoas quebram o berimbau. Eu ainda não quebrei. Bom, armamos o berimbau. Viu que agora a gente já tem um sonzinho aqui, né? Mas a gente precisa propagar um pouco mais esse som. Aí a nossa caixa acústica é a cabaça. A cabaça, vocês conhecem a planta da cabaça? Conhece? Tá? Para quem não conhece, a cabaça é uma planta que parece abóbora. Sabe? Ela dá como o pé da abóbora, aquele ramo e tudo. E o fruto também é muito parecido com a abóbora, o fruto da cabaça. A gente deixa esse fruto madurar. Depois que ele madura, ele sofre um processo de ressecar. E aí quando ele resseca, ele fica com essa estrutura aqui. A casca fica muito dura. Aí a gente corta dessa maneira aqui os furos e coloca aqui a corda que vai prender no arame. Eu não falava sobre essa questão aqui porque eu achava desnecessário. Mas um dia alguém me perguntou, eu estava explicando como funcionava o berimbau. A pessoa perguntou para mim como é que faz para que, olha aqui, como que faz para o som daqui propagar aqui na cabaça. Exatamente. A maioria aqui é todo mundo muito jovem, né? Eu já percebi isso. Só que tem todo mundo muito jovem, a maioria absoluta mais novo do que eu, mas dá mais. Mas eu acho que talvez alguns de vocês tenham conhecido aquela brincadeira que a gente fazia, sabe aqueles potinhos de iogurte, de Danone? A gente amarrava o fio aqui de barbante e a gente falava aqui e o som saía lá, não é isso? O princípio é o mesmo, tá? Através da vibração, transmite pelo cabo e vem para a cabaça. Tem mais uma jogada aí também, não é, Luiz? Oi? Vou aproximar e afastar. Vou explicar isso. Você já sabe tudo, hein? Não vai ter graça nenhuma falar aqui mais. Então, a gente precisa da baqueta para tirar o som do. Bom, eu já tenho a baqueta, já tenho o som, mas como é que eu vou fazer música? Como é que eu vou separar as notas? Precisa de ajuda? Oi? Não? Isso aqui é a bolsa do... Já viram aquelas cartolas de mágica? A gente vai mexendo aqui, vai tirando os... Já vou sair um coelho. Aí eu vou colocar uma peça aqui. E a gente vai ver como vai ficar. Perceberam a diferença que a gente consegue separar as notas aí? A gente já começa a ter alguma coisa aí de música. E outro que eu ia deixar por último, ela já falou, como que é seu nome? A Olivia já falou, que é a questão da... Mestre Olivia. Que é a questão... Eu sou mestre Bimba, eu sou a mestre Bimba. Mestra Bimba. Ela já sabe até do meu, sabe tudo que eu tô falando. Então a gente usa esses artifícios para fazer a sonorização do berimbau. A movimentação da cabaça, ela provoca um eco, né? E aí a gente usa essa sonorização para fazer a música. O dobrão. E tem outro aspecto do dobrão, que eu vou falar isso para vocês, mas não vai falar que eu falei. Vocês foram treinar capoeira, e falam, finge que vocês não sabem disso aqui, vão aprender lá com o mestre de vocês. Vocês vão fazer capoeira, não vão? Vai, todo mundo falou que vai. Aqui, ó, com o dobrão, a hora que eu tô com o dobrão encostado, eu toco em cima. E a hora que eu desencosto o dobrão, eu toco embaixo. Então, ó.
aí eu consigo, porque o som vai sair melhor onde eu tenho o maior ponto de tensão do arame. Então o maior ponto de tensão, a hora que eu tiro o dobrão, é aqui embaixo. E depois, a hora que eu coloco o dobrão, logo acima do dobrão. Tá? Outro aspecto que eu não tinha colocado é a questão da afinação do berimbau. Eu coloquei a cabaça aqui. Como o violão, né? A gente afina as cordas do violão. O processo aqui é o mesmo, de afinação. Que nada mais é do que ajustar a tensão da corda. O processo de afinação é isso. E depois que eu já tenho tudo isso, vem o cachichi, que é para complementar a sonorização do berimbau. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Aí a gente consegue fazer música. A música na capoeira é o que rege a roda. E a roda, quem vê a roda de capoeira acontecendo, imagina que a roda de capoeira é uma coisa natural, espontânea, e é. Mas ela tem estrutura. Ela tem estrutura, e o que define a estrutura da roda é a música. A formação da capoeira tradicional, mais tradicional da capoeira de agora, são 3 berimbaus. O berimbau gunga, o berimbau médio e o berimbau viola. Esses 3 berimbaus formam como se fosse uma orquestra. Um tem um som mais grave, um tem um som médio, e outro tem um som mais agudo. O berimbau mais grave, que é o gunga, ele define qual o ritmo que vai ser definido na roda. E através do ritmo é que se define o tipo de jogo que vai fazer. Então o gunga define o ritmo, o médio faz a harmonia e o viola faz o floreio. O viola vai repicando e vai fazendo o floreio. Tá? E imagina o violoncelo e o violino. Tá? O violino vai floreando e o violoncelo vai fazendo a marcação baixo, não é isso? Então seria parecido com isso. O princípio do berimbau não é esse. A relação que o berimbau faz é com os tambores lá da matriz da religião. O berimbau faz essa relação. O gunga, então o mestre diz assim, o gunga é a mãe, o médio é o pai e o viola é o filho. Então quem estrutura a família é a mãe. Né? Esse aqui é o médio. Quem estrutura a família é a mãe. O médio, que é o pai, que é o provedor, que faz as coisas irem por ali, né? E o viola é a criança, que vai brincando no meio disso aí, tá? Mas quem define como vai ser é a mãe. Então, olha, o gunga que vai definir, ó, vamos pra cá agora. Aí o viola vai brincando, mas nesse caminho. E o médio vai fazendo harmonia nesse caminho, tá bom? Os toques mais conhecidos da capoeira, o toque mais tradicional da capoeira é o toque de São Bento Grande da Angola, que é o chiquitim-dão-dão, que a gente sempre ouve falar do chiquitim-dão-dão. É um toque, esse é um toque realmente, que ó. Esse toque é o toque de São Bento Grande da Angola. Esse é o toque mais tradicional da capoeira. Tem vários toques, não vou fazer aqui os toques. Tá? E o que rege a capoeira é a música. A música, para quem não conhece a capoeira, não tem muita noção do que acontece numa roda. A roda funciona mais ou menos assim. Vamos falar da roda da capoeira tradicional de Angola, a capoeira Angola. Define-se o ritmo, conforme eu falei, o gunga. Então vai fazer o toque de Angola, por exemplo. E sempre se
se começa o jogo com uma ladainha. A ladainha é uma música composta, na qual ela tem uma função de contar uma história, ou de falar, e essa história vai falar de um fato, ou de uma pessoa, ou de um lugar. Por exemplo, eu estou aqui e vou cantar uma ladainha falando do que está acontecendo aqui hoje. Então eu posso fazer isso. Eu posso fazer a ladainha falando de um fato histórico. Eu posso fazer uma ladainha falando do personagem da história. Então, a ladainha é o momento que se começa o ritual. Sempre se começa com a ladainha. Depois da ladainha vem a louvação. A louvação é o que os capoeiristas fazem para, conforme o nome diz, louvar o que vai acontecer ou o que está acontecendo. Então a gente faz uma saudação às pessoas, faz uma saudação à fé, faz uma saudação ao mestre, faz uma saudação a N coisas, mas faz essa saudação. E por último, o corrido. E o jogo da capoeira só acontece durante o corrido. Quando começa o corrido é que começa o jogo da capoeira. Eu vou cantar aqui uma ladainha, ela é bem curta. Como que está o tempo? Tem 10 minutos só. Tem mais 10 minutos só? Então vou ter que cantar curtinha mesmo. A ladainha começa sempre, e uma coisa que não pode faltar, a gente faz um grito dizendo assim, ó, silêncio aí que vai começar. Então é aqui, ó. Yeah! E mais abre os olhos, filho de irmã. Os olhos, filho de irmã. Tempo não é na maré de março, meu bem, maré do banho. De grande e pequeno, que não escapa e tá ficando gordo, meu bem, do Nayamum, camarada, viva meu Deus. Falando que ela sabe tudo. Vem aqui do meu lado me ajudar. Não, eu gosto muito, eu sempre quero aprender tudo. Isso. Mas é isso mesmo. E aí a roda começa, por quê? E o legal da capoeira é isso, que todos precisam participar para a roda ficar interessante. Então, faz de conta que a gente está numa roda aqui, eu preciso que vocês participem, tá? Então eu vou cantar aqui e vocês precisam responder aí. Então assim, ó, Iê, viva meu Deus, Iê, viva meu Deus, camarada. A Silvia também sabe, então o Wanderson também já ouviu, sabe? Então faz favor de contribuir. Ele sentou lá atrás só para não ajudar. Sabe aquele mau aluno que senta lá no fundo? É o Wanderson. Não, é que eu faço a voz mais grave. Então senta aqui, conversa. Então vamos lá. E viva meu Deus, e viva meu Deus, camarada, e viva meu mestre, e viva meu mestre, camarada, e quem me ensinou, camarada, e a capoeira, isso é a louvação. Depois disso a gente vai para o corrido. No corrido a gente vai cantar N coisas. Aí vai depender do que eu quero fazer no jogo, vai depender se eu quero zoar alguém, vai depender se eu quero dar um recado, vai depender se eu quero só fazer uma energia positiva. Eu vou cantar um corrido aqui, que é pra gente, quando a roda tá legal, a roda ficar bem animada, e o jogo tá lá em cima, a energia, então aí a música é assim, ó. Eu não vou lá, aí o coro responde, você vai, aí eu coro, eu não vou lá, Você vai. não vou lá, você vai. Tem que falar alto, vocês não têm energia. Então, eu não vou lá, Você vai. eu não vou lá. Você vai. Não vou desse jeito, eu não vou. Mas acho que a música tá faltando. Faltando dele só. Então, vamos tentar de lá. Eu não vou lá, Você vai. eu não vou lá, você vai, não vou lá.
Vou fazer assim mesmo, mesmo que vocês não queiram que eu vou fazer. Mas vamos lá. Eu não vou lá. Você vai. Não vou lá. Você vai. Eu não vou lá. Você vai. Não vou lá. Você vai. Não vou lá. Mas quem sempre dizia, Dona Maria, ela trabalha de noite e dia, menino chorava, papai não ouvia, eu não vou lá. 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 Mas quem sempre dizia, Dona Maria, ela trabalha de noite e dia, menino chorava, papai não ouvia, a panela rangia, fazendo batucada na panela vazia. Eu não vou lá. Eu não vou lá. Mas eu não vou lá. Eu não vou lá. Mas quem sempre dizia, Dona Maria, ela trabalha de noite e dia, menino chorava, papai não ouvia, a panela rangia, fazendo batucada na panela vazia. A cachorra é que late, até que mia, eu lá de noite, trabalhar de dia, mulher não nasceu, homem não existia. Eu não vou lá. Você vai. Eu não vou lá. Você Eu não vou lá. Aí a hora que a roda tá lá em cima, a gente começa e tem umas músicas que jogam a roda lá pra cima, a gente não cansa e vai tocando e o negócio fica interessante. Então, posso fazer uma pergunta? Pode. Rapidinho, 10 minutos? De 10 A música, ela está crescente. Sim. Os próprios elementos dos cantores podem acrescentar por conta ou essa música ela já é pronta? Essa aqui é pronta, mas pode acrescentar. Essa aqui é pronta. Isso que eu estou dizendo, ela é pronta. Mas ela posso acrescentar. Composição eu posso ir até amanhã. Tá? Então, é mais ou menos essa formação. Eu vou cantar uma música que eu acho que ela é interessante para o contexto que a gente está aqui. Porque quando a gente fala de questão étnico-racial, que a gente se propõe a fazer esses projetos, a fazer esse trabalho, na realidade a gente não está aqui para defender ninguém, um grupo específico. Então a gente fala de movimento de questão étnico-racial, a gente fala de movimento negro, a gente fala de movimento social, e tudo isso que a gente faz é para que a sociedade seja melhor. Porque não tem como uma sociedade ser boa, ser legal, ser realmente boa, com grupos excluídos na sociedade, com pessoas tendo dificuldade ou negado acesso a direitos. Não tem como a sociedade funcionar dessa maneira. Então eu acho que essa música reflete bem isso, essa intenção que a gente tem de fazer com que uma sociedade funcione melhor, para que todas as pessoas tenham acesso aos benefícios que essa sociedade possibilita. Tá bom? E aí essa sim eu vou pedir que vocês me ajudem a cantar aí. E a letra dela é um pouco mais lenta, é uma harmonia mais tranquila, dá pra gente cantar mais calmamente. A letra é a seguinte, ó. Se eu pudesse, eu acabava com a dor. Se eu pudesse, só existia o amor. Eu pegava toda a maldade do mundo, trocava por poesia. A inveja, a ganância e a tristeza era só alegria. Todos juntos em plena harmonia, cantando a canção, expressando a forte energia que vem do coração. Uniria o sol com a lua, misturaria a minha história com a sua. Eu criaria um mundo perfeito para mim e para você. Aí o refrão é: eu criaria um mundo perfeito para mim, para você. Me diz aí o que eu faria. Criaria um mundo perfeito pra mim, pra você. Mas me diz aí o que eu faria. Criaria um mundo perfeito pra mim, pra você. Beleza? Vamos tentar cantar essa? Então vamos lá. Se eu pudesse acabava com a dor. Se eu pudesse só existir o amor. Eu pegava toda a maldade do mundo, trocava por poesia. A inveja, a ganância, a tristeza era tudo alegria. Todos juntos em plena harmonia, cantando a canção, expressando a forte energia que é do coração. Uniria só
fácil pra você. Me diz aí o que eu faria. Criaria um mundo perfeito pra mim, pra Tem que cantar mais alto que eu. Diz aí o que eu faria. Criaria um mundo perfeito pra mim, pra Ei, mas me diz aí o que eu faria. Criaria um Mais mundo alto. perfeito pra mim, pra Ei, mas me diz aí o que eu faria. Criaria um mundo perfeito pra mim, pra Ei, mas me diz o que eu faria. Criaria um mundo perfeito pra mim, pra Ei, mas me diz aí o que eu faria. Criaria um mundo perfeito pra mim, pra você. Então a capoeira é um pouco disso aqui. É um pouco disso não. Isso aqui é um pouco da capoeira. Vamos mudar isso. Isso é um pouco da capoeira. A capoeira é um universo muito extenso e muita coisa pra gente discutir, muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente aprender. Mas não sei se eu falei isso aqui, mas eu tô na capoeira há mais de 30 anos, quase 40. E eu continuo aprendendo. Continuo aprendendo com pessoas, continuo aprendendo com o mestre, continuo aprendendo com pesquisa, continuo aprendendo. Processo de aprendizado contínuo. Eu vou responder a sua pergunta que você fez lá. O tambor e o pandeiro, eu falei da questão da religiosidade e da questão também do sincretismo das culturas. O tambor é universal na cultura africana e transita em tudo que é cultura africana. Rapidinho aqui, que o nosso tempo acho que já quase deu, né? Se já não deu. Não dá pra tocar de qualquer jeito. Isso aqui, gente, é um processo de afinação tradicional do tambor. Esse tambor de confecção tradicional. Ó, melhorou, né? Na capoeira, a batida é bem simples, tá? Na capoeira, o tambor vai aqui, ó. Vai fazendo a harmonia em cima do toque do berimbau. E ele vai só aqui, ó. Só a marcação. E o pandeiro é um instrumento que ele foi também adotado pela capoeira, mas o pandeiro nem é africano. Tá? O pandeiro, tem um pandeiro que é árabe, que é aquele aduche, ele não é esse formato, é aquele pandeiro quadrado. Você já viu um quadrado? Um pandeiro quadrado? Ele é de origem árabe. E naquelas manifestações árabes, inclusive as mulheres na dança do ventre usam aquele pandeiro. Agora esse pandeiro que a gente usa no samba, nas manifestações culturais de cultura popular, até onde a gente buscou de informação, ele vem é trazido para o Brasil através de Portugal. Tá? Então a gente começa a perceber os traços do sincretismo cultural. Tá? Então o pandeiro, no caso da capoeira, a batida também é bem simples. Só faz a marcação. E é mais ou menos isso. Vou fazer aqui um minutinho de samba. Pode fazer um minuto de samba? O samba de roda, conforme eu falei para vocês, ele é uma manifestação prima da capoeira. Né? E o samba de roda é o que dá origem para o samba que a gente conhece. Né? Quando o centro do país, do poder do país, saiu de Salvador, foi para o Rio de Janeiro, tudo que tinha em Salvador foi para o Rio, inclusive as pessoas. Tá? Então no Rio de Janeiro tinha uma pessoa lá que era, embora muito jovem, ela era Ialorixá, tia Seata. A tia Seata, ela tinha uma casa de culto onde a boemia carioca se reunia e muita coisa de cultura do Brasil aconteceu na casa ou no terreiro da tia Seata. Então o samba, o primeiro samba, que é o samba do Donga, sabe lá, pelo telefone, chefe da polícia, pelo telefone, foi criado lá dentro da casa da tia Seata. E tem várias músicas que a gente pode usar para começar. Uma das músicas que eu gosto de usar
É assim, ó. Foi agora que eu cheguei, dona. Foi agora que eu cheguei, dona. Repete. Foi agora que eu cheguei, dona. 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 Isso. Aí ela entendeu. O legal é isso. O samba, a cultura, as manifestações de cultura popular, a voz da mulher é essencial dessa maneira, de soltar mesmo a voz. Como que é seu nome? Edna. A voz da mulher ela é essencial e faz toda a diferença. De soltar mesmo. Foi massa. Eu já me senti meio homem que não vou Deixa eu explicar. Muito bom, mas deixa eu explicar. Na realidade, é que a gente não solta. Por exemplo, eu estou cantando aqui e não estou soltando a voz. Agora eu vou soltar. Olha lá. Foi agora que eu cheguei, dona. Foi agora que eu cheguei, dona. Agora solta. Então vamos lá. Foi agora que eu cheguei, dona. 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 Mas foi agora que eu cheguei, dona. Foi agora que eu cheguei, dona. Foi agora que eu cheguei, dona. Foi agora que eu cheguei, Funcionário da Leste, sou maquinista do trem, vou-me embora pro sertão, que eu aqui já me dei bem, ô viola meu bem. Viola. Oi viola meu bem. Viola. Oi viola meu bem. Viola. Ei, viola meu bem. Ei, mas viola meu bem. Ei, viola meu bem. Ei, vou-me embora pro sertão, oi viola meu bem, viola. Eu aqui já me dei bem, oi viola meu bem, viola.